E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade à trigonometria no círculo. A gente já viu trigonometria no triângulo retângulo e iniciamos trigonometria no círculo. As duas primeiras aulas que eu estou postando aqui, junto com essa aula que eu estou gravando, as duas primeiras, elas explicam mais detalhadamente tudo que a gente já viu sobre trigonometria no círculo. Então, se ainda ficou uma dúvida, é interessante você seguir a sequência, né? Assiste a primeira, depois a segunda e só depois assiste essa aula aqui, para que você possa entender melhor o estudo da trigonometria. Eu já tinha mencionado para vocês sobre isso. Antes da gente entrar de quarentena, a gente viu o círculo trigonométrico, fez uma introdução, viu que os ângulos poderiam ser escritos em graus ou radianos, aprendeu a converter de graus para radianos, vimos arcos simétricos e também vimos arcos côncavos, certo? Agora a gente vai ver as relações trigonométricas, ou seja, relação seno, relação cosseno, relação tangente e as suas inversas. Então, nos dois primeiros vídeos que tem aí, você vê a relação seno, relação cosseno, relação tangente, tá bom? Além de você ver uma introdução à trigonometria no ciclo, ou seja, você vê uma introdução ao ciclo trigonométrico, que a gente vai falar dessas relações. Então, veja só, a gente já viu relação do tipo seno, né? De um ângulo qualquer. Vimos cosseno de um ângulo qualquer. E no outro vídeo também foi falado sobre tangente de um ângulo qualquer, além de ser falado sobre os arcos simétricos. Bom, aí existem as relações que são consideradas as relações inversas. Existe a cossecante. A cossecante de um ângulo, ela é o inverso do seno. Tá bem? Existe a secante. A secante de um ângulo, ela é o inverso do cosseno. E temos também a cotangente. A cotangente, ela é o inverso da tangente. Agora, veja só. Um outro jeito da gente determinar a tangente é a gente fazer a fração do seno do ângulo, do seno de x, sobre o cosseno de x. E uma vez que a cotangente é o inverso, se eu inverter a fração, fica cosseno de x sobre seno de x. Lá do círculo trigonométrico, né, o que é que a gente sabe sobre o círculo trigonométrico? A gente sabe que o círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. A gente sabe que o círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Deixa eu só colocar uma régua aqui para eu poder fazer um desenho mais bacana para vocês. Melhor. Vou passar aqui o eixo horizontal. Quando a gente estudou o ciclo trigonométrico, a gente falou dos ângulos em graus, em radianos, falamos das voltas, falamos de arcos côncavos, né? Além de falar sobre arcos simétricos. Esse eixo aqui é o eixo X, a gente chama de eixo dos senos. O eixo Y, desculpa, eixo dos cossenos, confundi. E aqui a gente chama de eixo dos senos. Certo? Então, veja só. Eu disse para vocês, e vocês podem estar verificando nos dois primeiros vídeos, que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Ou seja, daqui para cá vale 1. Tudo que a gente marca no eixo X, a gente diz que é o cosseno. Tudo que a gente marca no eixo Y, a gente chama de seno. Veja que esse triângulo que eu vou pintar aqui, ó, é um triângulo retângulo, então vale sobre ele o teorema de Pitágoras. E é a partir daqui que a gente vai construir a nossa relação fundamental. Veja que a hipotenusa aí é o 1. Então a gente pode perceber que 1 ao quadrado tem que ser igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Ou seja, a relação fundamental
aqui na trigonometria. E aí vocês precisam memorizar essa relação. Agora que você já sabe de onde ela vem, né? Vem daquele triângulo do Teorema de Pitágoras. Essa relação fundamental, ela diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. A partir delas, pode derivar outras, envolvendo secante, cossecante. Isso a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Então, eu já tinha mencionado para vocês, e aí vocês podem estar verificando nas aulas anteriores e nos 2 vídeos acima, que a partir do momento que a gente começa a compreender o círculo trigonométrico, a gente começa a calcular o seno, o cosseno, a tangente de ângulos maiores que 30, 45 e 60, que estão no terceiro quadrante, no quarto, no segundo. E mesmo que eu não conheça o ângulo em si, se eu souber o seu seno, através da relação fundamental, eu posso calcular o cosseno. Vamos ver aqui um exemplo. Seja x um ângulo do terceiro quadrante seja x um ângulo do terceiro quadrante e seno de x igual a menos 0,8, calcule o cosseno de x. E é aqui que você vai ter que sempre estar aplicando essa relação fundamental. Naqueles exemplos, naquelas questões em que as questões vai dar para você como dado, a questão vai dar para você como dado o seno ou o cosseno, e aí você substitui na relação fundamental para descobrir o outro que ele vai pedir. Nesse caso aqui, a questão está dando seno e está pedindo para a gente calcular o cosseno. Então, a gente vai substituir aqui. A gente sabe que o seno é menos 0,8, ou seja, menos 0,8 ao quadrado é igual a Então, vejamos o exemplo. Seja x um ângulo do terceiro quadrante e seno de x igual a menos 0,8, calcule o cosseno de x. A gente vai sempre recorrer à relação fundamental naquelas questões que dão para a gente o valor do seno e pede para calcular o cosseno, ou dá o valor do cosseno e pede para a gente calcular o seno. Veja só. Se eu sei o valor do seno, eu posso, então, através da relação fundamental, descobrir o valor do cosseno. Existe uma informação que é muito importante aqui, que é dizer em que quadrante está o ângulo. E nesse caso aqui, o ângulo está no terceiro quadrante. O que é que a gente sabe sobre o terceiro quadrante aqui no círculo trigonométrico? Eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, qualquer ângulo que tiver aqui vai ter o seu cosseno negativo e vai ter o seu seno também negativo. Então, é por isso que eu já coloquei ali que o seno é menos 0,8. Vamos usar a relação fundamental, então. Menos 0,8 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Menos 0,8 ao quadrado, isso daqui dá 0,64 positivo. Não se esqueça que a gente já viu em Matemática 1, lá no início do ano, que toda potência, né, de expoente par, de base negativa e expoente par, o seu resultado fica positivo. Então, o que a gente vai ter aqui é 0,64 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Subir aqui um pouquinho. Fizemos isso daqui. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 0,64. Se você tiver uma dificuldade, você pode armar assim, ó. Você bota 1,00 para bater com a quantidade de casas decimais que tem o 0,64 e aqui você bota o 0,64. E aí você faz a subtração, dá 0,36. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 0,36
o cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz de 0,36. Vocês já estão acostumados com esse mais ou menos, né? Que a gente já utilizava quando a gente estava resolvendo as equações do segundo grau. A partir de agora, no conjunto dos reais, quando a gente vai calcular a raiz, né, para achar uma incógnita, a gente precisa colocar esse mais ou menos. E aí é agora que a gente vai se atentar ao que eu sublinhei, né? Aliás, sublinhei aqui, né? Frisei aqui que o ângulo está no terceiro quadrante. O fato de dizer o quadrante do ângulo é justamente o que vai fazer a gente decidir se o cosseno é um valor positivo ou um valor negativo. Para um ângulo que está no terceiro quadrante, o cosseno é negativo, ou seja, ao invés de ser o 0,6 positivo, eu vou pegar o menos 0,6, porque x é um ângulo do terceiro quadrante. Então, se me der o seno, com a relação fundamental, eu posso achar o cosseno. E se me der o cosseno com a relação fundamental, eu posso achar o seno. Mas, em tese, eu poderia achar qualquer um, seno, cosseno, tangente. Se eu pegar aqui o exemplo 2, e eu posso, assim, utilizando os dados do exemplo 1, calcule tangente de x, secante de x e cossecante de x. Certo? Vamos calcular a tangente de x, a secante de x e a cotangente de x, sendo o x o mesmo ângulo lá do exemplo anterior. Ou seja, sendo o x, então, um ângulo que tem essas informações, que tem o seno igual a menos 0,8 e o cosseno igual a menos 0,6. No exemplo 1, o seno de x é igual a menos 0,8 e o cosseno de x é igual a menos 0,6. Vamos responder aqui, então. Primeiro está pedindo para a gente calcular a tangente. O que é a tangente? A tangente de x é a gente fazer uma fração entre o seno e o cosseno. Como se trata do ângulo anterior, eu já sei o valor do seno. O valor do seno é menos 0,8. E o valor do cosseno é menos 0,6. Menos com menos vai ficar mais. Eu posso tirar uma casa decimal de cima e uma casa decimal de baixo. Depois posso dividir por 2 e dividir por 2. O que a gente vai ter aqui vai ser 4/3. Bom, e a secante? Bom, lá nas relações inversas que eu coloquei no início da explicação, né? Eu coloquei aqui que a cossecante é o inverso do seno e a secante é o inverso do cosseno. Ou seja, se eu quero achar secante, eu faço o inverso do cosseno. Faço 1 sobre o cosseno. Mas eu sei quanto é o cosseno. O cosseno aqui é 0,6, que eu ainda posso escrevê-lo de outro jeito. Posso botar menos 6 sobre 10. Como a secante é o inverso disso daqui, então a minha secante nesse caso aqui vai ser o inverso de menos 6 sobre 10 é menos 10 sobre 6. E a cossecante é o inverso do seno. E segundo o enunciado, o seno vale menos 0,8, né? E esse menos 0,8 pode ser escrito como 8 sobre 10. Como eu quero achar a cossecante, eu tenho que inverter, no caso, menos 8 sobre 10, né? Como eu quero achar a cossecante, eu tenho que inverter essa fração aqui. Ou seja, ao invés de ficar menos 8 sobre 10, para eu achar a cossecante, vai ficar menos 10 sobre 8. Certo? Então, vou deixar mais exercícios para vocês aqui na plataforma para vocês praticarem. Eu vou dar o seno ou o cosseno e vou pedir para você calcular todas as outras relações. Vou deixar uma atividade no livro que, por enquanto, vai no gestor escolar. Depois a gente vai decidir com relação como eu cobro as atividades do livro. Nesse momento agora, eu só vou cobrar as atividades que for via formulário eletrônico, certo? Eu vou elaborar atividade para vocês, para que vocês possam responder essas atividades na própria plataforma. Não esqueça que é essencial você assistir os 2 primeiros vídeos para que você possa entender melhor esse daqui.
já que faz um tempo que a gente viu o início de trigonometria, né? A gente viu antes da quarentena, então é necessário. Lá nos 2 primeiros vídeos eu falo sobre, além de uma introdução ao ciclo trigonométrico dos arcos côngruos e dos arcos simétricos, eu falo da transformação de graus para radianos e de radianos para graus, certo? Vou deixar então os links para vocês abaixo. Não se esqueça de entrar no meu canal, de curtir, de compartilhar. Estou morrendo de saudade de vocês, mas por enquanto a gente vai ter que trabalhar dessa forma, tá? Agradeço a compreensão de vocês. As coisas estão caminhando. Na próxima semana tudo vai ficar melhor. Essa semana é uma semana de adaptação para todos nós, certo? Para todos os professores, para os alunos, para os pais. Mas vai dar certo, pessoal. Até uma próxima aula. Tchau.